Boa noite, irmãos. Que o Senhor continue nos abençoando nesta noite. A Escritura será usada nesta noite pelo pregador. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. E vamos abrir nossos cenários no hino de número 25. Alvo mais que a neve. Vamos cantar ao Senhor com todo o nosso coração. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis desse sangue lavado
Aleluia. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Nós vamos orar ao Senhor. Temos aqui um pedido da irmã Isabel, por motivo de oração, motivo de enfermidade. Também o irmão Ronaldo, oração por serviço. E o irmão Paulinho agradece a Deus por bênçãos recebidas. Vamos inclinar nossas frontes, falar com nosso Pai. Nosso Pai Celestial, congregados aqui nesta hora estamos, Senhor, mais uma vez pela Tua grande graça, Senhor, confiando que o Senhor falará aos nossos corações, na ousadia e na inspiração, Senhor, do Teu Espírito Santo através de Teu servo nesta noite. Abençoe, Pai, a Sua palavra, que ela chegue aos nossos corações, Pai, e atenda às nossas necessidades, ó Deus, pois queremos a edificação espiritual para as nossas vidas, Senhor. Ajuda o propósito em nossos corações nesta noite, Pai, e abençoa esses pedidos, Senhor. Cure a irmã Isabel, Pai, ajude na sua necessidade e abençoa, ó Deus, o irmão Paulinho, que agradece a Ti, Senhor, e abençoa o irmão Ronaldo, que abra as portas de um serviço para ele, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Venha estar conosco nesta noite, nós te pedimos, em Teu santo nome, Senhor. Amém, ó Deus. Amém. Da irmã Áurea e seu namorado. Pode se colocar de pé para a apresentação? Isso. Deus abençoe. Sejam bem-vindos aqui conosco nesta noite. Também estão os irmãos de Nova Odessa. Que Deus abençoe. Nós vamos agora para o hino 148. Madeiro lavrado, 148. Cortaram madeira e fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrados com pregos cravados, pesado ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu. Mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavradas com pregos cravados, pesado ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como malfeitor. Chegando a ele, olhando ao médico, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu
dos passarinhos, felizes voando ao vento, não semeiam e nem colhem, mas Deus lhe dá o sustento. Olhai para os lírios do campo, ninguém se veste tão bem. Deus cuida dos passarinhos e cuida dos filhos também. Nosso Deus cuida das aves, cuida das flores, até muito mais cuida de nós, homens de pequena fé. Não penses no amanhã, o que haveis de comer. Nosso Pai Celestial tudo pode e tudo vê. Guardai os tesouros no céu, lá não chegará o ladrão, porque onde está teu tesouro, estará o teu coração. Nosso Deus cuida das aves, cuida das flores, até muito mais cuida de nós, homens de pequena fé. Nosso Deus cuida das aves, cuida das flores, até muito mais cuida de nós, homens de pequena fé. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos cantar somente crer. Vamos cantar somente crer. Logo após vamos receber o pastor Amós. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente
Boa noite, no nome de Jesus. Nós vamos ler a palavra e logo em seguida orar, e vocês podem assentar. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vamos ler o verso 1 até o 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. É mandamento de Deus afastar desses espíritos. Vamos começar daqui. Vamos orar. Grande Deus, no nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui como um pequeno exército. Não importa, nós somos informados que mais de 200 milhões de demônios foram soltos, saíram do inferno para invadir essa atmosfera e esse mundo sem Deus. Mas os de Deus estão sendo revestidos com o poder celestial para poder vencer esses demônios. Nós estamos aqui para fazer parte da ceia, mas, Pai, não é só isso, não. Há coisas mais profundas do que isso. Nós estamos aqui, Senhor, em busca da vontade perfeita do nosso grande Deus em nossas vidas. Limpa-nos de todo mal, de qualquer espírito maligno. Tira o endurecimento do nosso coração, toda estupidez, toda brutalidade, toda ignorância, toda má educação seja tirada daqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. No nome do Senhor Jesus, ajuda-me mais esta vez. Tudo que é contrário à palavra, eu me encontro aqui de pé, também contra isso. Ainda que em mim mesmo haja alguma coisa errada, eu busco uma libertação para a tua glória, meu Deus. No nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Uma opinião que eu gostaria de dar a vocês, o grupo aqui de Limeira. E isto para o bem de todos nós. Domingo
dia de ceia. Por que perdermos meia hora de tempo? Tem alguns lugares aí que eu estou iniciando a ceia 6 horas. A domingo acho que não tem ninguém trabalhando, impossibilitados de estar aqui. É certo que quem trabalha chega 5 horas, 5 e meia, até que tome banho e vem para aqui. Olha, irmão, Deus te vê quando você não pode cumprir um horário. Mas Ele também te vê que quando você chega em casa, às vezes tem que lanchar muito às pressas para poder estar aqui. Deus te vê como se você estivesse chegando aqui na hora exata. Nós falamos daqueles que podem chegar. É uma opinião. Se quiser, na próxima ceia, nós já podemos começar um tempo mais cedo. É gostoso. É domingo, pode terminar mais cedo. Num caso igual, estou aqui agora à noite. Eu sinto algo que, se fosse preciso falar umas 2 horas aqui, tem material, eu me sinto seguro, eu me sinto ungido para fazer isso. Como diz o apóstolo São Paulo, eu sou o que sou. Agora, Paulo era o que era, né? Varão valoroso. Agora, eu tenho vergonha do mais humilde obreiro que a Bíblia fala no nome dele. E de acordo com o que eu tenho aprendido, eu não sou digno nem mesmo de ser chamado por você de meu irmão Amâncio, quanto mais pastor Amâncio. Quanto mais pastor Amâncio. É uma honra imensa, muito grande, que qualquer um age diante de Deus me chamando de pastor. Eu sei o quanto isso custa para mim. Isso não é para qualquer homem, certo? Não é para qualquer homem. Eu comecei isso desde sábado, aliás, sábado foi um dia da semana aí. Eu vou fazer isso, não digo que vou fazer pela última vez. Não digo que vou fazer pela última vez. Mas enquanto eu puder evitar, eu vou evitar, ainda que surja grande necessidade. A coisa mais difícil que eu acho no ser humano é encontrar homens e mulheres que de fato são humildes. Humildes. E isso é uma qualidade que, se eu não tiver, se você não tiver, o céu não é para você. Bem-aventurados os humildes de coração. Por quê? Verão a Deus. Você pode fingir de humilde, de manso, de mansa, de coração, o quanto você quiser. Você pode até rejeitar um pé de briga, mordendo a língua. Eu não briguei porque eu... Não, Deus te vê brigando. Deus te vê brigando. Você está fazendo tudo por sua força para evitar uma coisa. Agora, bom é quando Deus mesmo trabalha naquilo. É quando Deus mostra que você é humilde. Não é você que mostra que você é humilde. A coisa que eu quero dizer é o seguinte: eu tenho uma das coisas dos meus grandes embaraços, porque eu sou rude demais, muito rude. Eu gosto de explicar as coisas, mas não tenho aquela facilidade. Às vezes começa um assunto e termina, às vezes sem terminar. Mas
Uma coisa que eu vou dizer, as congregações sabem que nós trabalhamos um tempo atrás e não foi por uma imposição legalista, nem tampouco, vamos dizer assim, uma imposição. Isso é para os voluntários, isso é para quem sente que isso vem de Deus e é uma graça de Deus. Eu sei o que eu já enfrentei em outros lugares por causa disto. Mas foi criado e foi anunciado à igreja que as ofertas do dia de culto de ceia seria uma oferta dedicada, totalmente especial, guardada num lugar separado para ajuda a irmãos que porventura precisassem. Mas nós já resistimos muita coisa nisso aí que vocês nem sabem. Nós já resistimos pessoas que cuidam disso, dizer que não, que isso estava errado, que não poderia ser assim e que esse dinheiro poderia ser incluído nas outras ofertas. Mas quando foi criado, foi com uma finalidade. É um depósito diferente para ajudar a irmãos que, porventura, precisasse, chegasse uma hora de um auxílio médico ou de qualquer outra coisa, poder pegar aquele dinheiro e colocar em ação para ajudar seja quem for. Isso tem dado uma má compreensão muito grande. Eu vou falar mais uma vez. Fica a igreja diante de Deus nesta noite, mais esse apelo. Os voluntários que guardar isso na mente, que toda a ceia, esse dinheiro é para isso, essa oferta é para isso, fica na mente de cada um. Se você acha que isso não dá certo, que não funciona, você não está de acordo com isso, então por caridade, não fale nada. Não fale. Nem também vem intrometer na vida de quem quer fazer isso. Por caridade, fique de lado, fique fora da fila, deixa para quem quer fazer. Então isso é para isso. Agora, é certo que muitas das vezes as ofertas naturais que passam nos outros cultos, a gente ouve das pessoas responsáveis, às vezes não dá para pagar as despesas que a igreja tem. Como esta que está enfrentando despesas de pagamento de prestação de asfalto e outros compromissos, e outras que têm certos compromissos. Mas se nós formos olhar por todos os compromissos que nós temos, alguém passará fome em algum lugar. É certo, vamos realizar nossos compromissos, que é muito bom, mas vamos lembrar de alguém que tem uma necessidade também, que não é fácil você ficar esperando a pressão subindo e outras coisas, e você aguentar calado ali, sem querer falar para o diácono, para o administrador, para uma ajuda de comprar aquele medicamento que vai normalizar a sua pressão. Não é certo fazer isso. Agora, igreja, fica com isso. Se isso continuar bem, senão, eu vou fazer tudo. Porque eu já estou enfadado. Olha, vamos supor, se um irmão aqui desentende comigo, não me entende, e eu sei que você falou alguma coisa contra mim, isso não me traz nenhum complexo. Mas não sei porquê, falar em dinheiro eu sou complexado. Vocês não sabem, eu prefiro enfrentar daquilo em casa a pé, fazer qualquer outra coisa assim, a pé, para não falar em dinheiro. Porque eu já estou cansado de ouvir. E os dinheiros do dízimo? Aqui de Limeira, até onde eu saiba, eu nunca ouvi isso. Mas e o dinheiro do dízimo, para onde está indo? Esses meus ouvidos já ouviram muito essas perguntas. Então a gente vai indo, cai num complexo que não é fácil.
Mas vocês me entendem, por caridade. Fique assim, certo? Certo? Muito bem. Tem uma perguntinha aqui que eu até gostei dela. Pastor Amâncio, sou um cristão sincero e queria que o Senhor me respondesse. Agora, eu não sei se isso pode ser de público, pode ser que eu não vi nenhuma profundidade aqui, né? Se fosse possível, o que o Senhor acha de primos e primas se beijarem e se abraçarem, quer dizer, no cumprimento, tchau, ou nós faz uns dias que não encontramos, né? Moço com moça. Creio que é assim, o sentido é esse, né? É apenas uma dúvida que tenho, sem intenção alguma. Muito bem, só a intenção de aprender, não é? Sem intenção alguma de machucar alguém. Toda vez que vejo tais cenas, me coloco a pensar se é certo ou errado. Obrigado. Obrigado por você que fez a pergunta. Agora só digo uma coisa, conforme meu pai na fé tem me ensinado, baseado nessas verdades, eu simplesmente digo, é um erro grave, sinal de sodomismo, ainda que você não seja um deles. Mas fique sabendo que isso é perigoso. Eu não aconselho, eu não gosto. Nós temos no nosso campo, agora parece que normalizou mais um pouco, pai abraçar, ou chegar para uma filha de 17, 18, 20 e poucos anos, e daqui e dali. Eu vi um pastor de Tarimba dando tão duro contra isso. Se quer fazer, então faz lá entre a família. Mas não é todo mundo que está preparado para ver isso, não. Não é todo crente que está preparado para ver isso, não. Eu creio que você pode amar, os primos podem amarem muito uns aos outros, mas até isso aqui é como um relâmpago. Você sabe que nós estamos numa dimensão que gente muito... Eva nunca havia caído em pecado, nem sabia o que era uma mentira, não sabia o que era um beijo, nunca. Ela nasceu num estado de perfeição, caiu. Agora pensa você e eu, nascidos em pecado. Esse é o nosso conselho, eu digo, não é certo não, não é correto. Agora, a pessoa diz que é sincera e tudo mais, mas sabe, se depender de mim para eu dar apoio, eu não tenho. Eu não dou. Eu venho de uma observação, de estudo, de mensagens sobre o salvo, o eleito, o predestinado. Meu Deus do céu, se é assim, então ajuda-me a compreender isto. E eu estou ficando assim, como se diz, numa situação tão difícil. Quando você lê muito sobre uma coisa, você cai no espírito daquilo. Porque você sabe, a sua mente é tão firme como você derramar esse copo d'água aqui na mão. Pode apertar os dedos o quanto quiser, mas vai vazar assim. Vai vazar. Vai, nem que passa por uma gotinha, mas vai passar. Nós estamos chegando a um momento que você tem que conhecer quem é você.
Nós temos chegado a um momento tão, vamos dizer assim, tão esclarecedor, que nós já estamos vendo a conduta dos eleitos, dos que vão subir. Um crente, para manufaturar certo tipo de vida hoje, ele tem que ser um manufaturado de primeira classe, porque senão, no primeiro encontro com outro crente, ele vai dizer: irmão, você está diferente, a irmã está diferente, semblante diferente. E você sabe, se você é uma pessoa que gosta muito de ler jornais, esses jornais da cidade, inclusive tem deles que vêm com letra grande, Jornal da Cidade, você vai se tornar um embaixador daquele jornal. Você vai ficar uma pessoa que tudo que fala na cidade, você já sabe, que você lê jornal. Então está a par. Então seu espírito está para ali, ó. Quando fala nesse assunto, você está para lá. Quando você lê as mensagens do profeta de Deus e fala sobre as coisas celestiais, sua mente está assim, ó, ligada ao céu. Você dá notícia de lá, do céu, porque você lê coisas dos céus. Se você lê coisas do mundo, você dá notícia, você vem vindo por dentro das coisas do mundo. E se você é um cidadão do céu, você vai proceder como cidadão do céu. Seu andar, sua maneira de falar, você nunca traz um semblante de alguém que está apavorado, tímido. O verdadeiro eleito não está nem preocupado com marca de besta. Por que eu vou perder sono com marca da besta? Por que eu vou perder sono com a união universal, mundial das igrejas? Por que eu vou perder sono com isso? Por que eu vou ficar perdendo sono com medo da tribulação? Se é assim, é porque eu não estou preparado para enfrentar isso. Eu não estou firme no correto. Se eu pudesse repetir o que Deus nos deu ontem à noite em Piracicaba, dentro de pouco tempo, ai meu Jesus, mas ali foi o que Deus queria para ontem. Agora hoje é outro alimento, e eu tenho umas coisas aqui que eu vou dizer para vocês. Irmãos, eu não fico nervoso por perder uma coisa, qualquer outra coisa, mas eu estou muito nervoso contra o diabo. Quando eu percebo que o diabo pegou um de meus irmãos e de minhas irmãs e faz dela uma escrava, dele um escravo, com estresse, com nervosismo, com impaciência, com falta de prudência, queria chegar a todas essas referências aqui. Eu gosto quando eu vou estudar, eu gosto quando eu assento no escritório, por isso que eu lamento, se fosse possível, eu queria chegar a todas essas referências aqui. Eu gosto quando eu vou estudar, eu gosto quando eu assento ali no meu escritório,
e sem pensar, eu assento ali pensando, sabendo que eu tenho que vir para aqui ou para outro lugar, e às vezes no abrir da mensagem, o que tem acontecido muitas vezes, no abrir da mensagem, já recebo coisa que o coração começa a ferver. Então eu já sei, Deus então já tem algo para aquele lugar. Eu gosto muito disso. E era ontem, por umas certas horas do dia, eu não sabia qual porção da Escritura, nem tampouco a mensagem que eu usaria neste culto. Mas tudo depois de umas certas horas de ontem para cá, Deus deu. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E nós estamos incluídos aí, nesse meio de tormentas. Ontem, quando nós dizíamos, pensem bem, quando um pai tristonho disse, olha moço, meu filho foi chamado para fazer ficha num lugar para conseguir um emprego, e quando ele chegou lá, ele foi, parece que o segundo ou terceiro naquele lugar. Ele entrou e começou a fazer alguma coisa. Quando ele saiu, ele já ficou abismado de ver o tanto de gente batalhando por causa de 3 vagas. Quando ele saiu dali, a fim de tudo, ele estava com 38 candidatos, e tudo pessoas estudadas, tudo pessoas para atender os requisitos estabelecidos pelo nosso governo, pela nossa nação, que você tem que estudar para arranjar um emprego. Agora eu pergunto, como nós temos um do nosso campo, um moço tão capacitado chegou na firma, ele havia enviado o seu currículo para lá, e quando ele chegou, eu disse, rapaz, perdoa-nos, e uma firma de conceito, não vou nem citar o nome, porque tem coisa hoje que a gente precisa de muita sabedoria, citar o nome, citar até mesmo de irmãos da mensagem, está um perigo. Vocês não sabem as experiências que a gente tem tido ultimamente. Mas a firma diz, nós não temos condições. A firma que não tem nível para dar emprego, um serviço para você desse jeito, que senão, olha, quanto vai o seu salário aqui? Vai ser de tanto para lá. Eu falei, não, mas não é isso que eu estou buscando, não, eu estou buscando um emprego para ganhar o suficiente para comer. Não, mas de acordo com o que isso aqui não tem. A firma, nós somos obrigados a dar um salário que a altura disso aqui, ó. Então eu fico pensando, pessoas estudadas, até bem preparadas, paradas. Outros, depois de tão bem preparados, estão trabalhando na limpeza da cidade. Então o problema não é estudo. O problema não é estudo. O problema é desemprego. E fica desculpando com estudo. E eu estou sabendo de uma outra coisa que vem por aí, vai ficar pior. Se for daquela forma, vai ficar pior. Vocês se preparam. Vão vender sorvete na rua até Jesus vir. Ai, tempos trabalhosos. E agora vem vindo. Nós estamos vivendo num tempo trabalhoso, muito difícil. Nós estamos vivendo num tempo tão difícil, que o pastor tem que ter algo do céu, assumir uma plataforma e entregar uma mensagem no espírito, no calibre do apóstolo São Paulo. Vejam bem, porque haverá homens amantes de si mesmos. O problema maior não é esse, é a pessoa egoísta, pensar que só ele precisa, só ele tem necessidade, só ele é o bonzinho. Ainda vem mais,
avarentos, presunçosos, soberbos. Coisa dura uma pessoa soberba, um crente soberbo. Aí eu pegar essa cestinha aí, que quando que eu vou pegar uma cesta dessa? Diáconos, nós vamos chegar a tempos difíceis. Vocês se preparem. Nós vamos chegar a tempos difíceis, até mesmo de ajudar os outros. Desobedientes a pais e mães. Blasfemos, desobedientes a pais e mães. Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Tenta ajudar, tenta aconselhar. Vamos, irmão, calma. Mas na hora certa, na hora exata, vem vindo uma aí boa. Vem vindo uma boa aí para vocês, para nós. Aquilo ali que o Senhor Jesus Cristo disse, que quando um irmão cair numa dificuldade e sair, fala de todo mundo, desdanha da congregação, ou sai com uma dificuldade com um irmão, você sabia que não é a igreja que tem que ir atrás dele? Não são os diáconos que têm que ir atrás dele? É você. É você que é acusado, que você errou com ele. É você que está em falta com ele. Você ofendeu um irmão, é dever seu ir atrás dele. Não é a igreja. E a Bíblia nos ensina, você tem que ir e falar: irmão, eu fiquei sabendo que você não está sentindo bem comigo, e eu gostaria de vir aqui, e gostaria de lhe ouvir. Então você ouve. Se você ganhar seu irmão, se ele reconhecer sua falha, muito bem, Deus te ajude. Mas se você lutou, não, irmão, foi uma falha minha, eu não quis fazer aquilo, eu não queria dizer aquilo, o irmão se ofendeu comigo, me perdoe. Que perdoe, tudo quanto é coisa, perdão para você continuar fazendo de novo? Então esta Bíblia diz: você chama mais uma ou duas testemunhas. Volta lá. Tentou, não reconciliou, então vem embora. Chega aqui e diz: igreja, você sabe, houve um caso comigo assim, e eu tentei já pela segunda vez e não quis. E então a pessoa não quis. Igreja, a situação é esta, assim. Foi chamado, foi iluminado, foi solicitado perdão, mas a pessoa não quer vir. Então agora aquela pessoa terá que ouvir a igreja. E a igreja vai decidir: vamos dar uma oportunidade para o irmão? Sim. E o irmão diz: não estou em busca de oportunidade. E a pessoa vem e diz: eu não estou em busca de oportunidade, eu estou assim. Então agora igreja, o que é que nós vamos fazer? Vem a própria palavra de Deus, diz: aquele que desligar na terra, primeiro a Bíblia até diz assim, aquele que for ligado aqui na terra, através da comunhão e de tudo, aquele que for ligado, será ligado também no céu. Mas aquele que não quer de modo algum e está desta forma, então a igreja vai e desliga. Quando a igreja desliga, Deus lá no céu também vai, está desligado, pronto, porque meu corpo lá na terra agiu pela palavra que eu ensinei. Então corte. Agora ele vai viver como ele quiser. E a Bíblia ainda diz: não o tenha como um gentio, ou como um gentio. Mas você sabe, né? Não posso citar tudo direitinho. Mente não dá mais. Mas nós estamos nesse tempo, nesta hora. E vejam bem: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência, coisa horrível, uma pessoa vestir de piedade.
aquele gesto, fala baixinho, cumprimenta o irmão baixinho, aquela coisa, e fala tanto de Deus, e aquela coisa de Deus, mas por dentro as garras estão ali para pegar qualquer um que possa pegar a qualquer hora. Aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí vem a palavra de destes, afasta-te. Olha, eu me sinto dirigido, se o tempo permitir, dizer ou recordar algumas coisas com vocês, diante da hora que nós estamos vivendo, e eu vou esperar que a misericórdia caia sobre vocês, sobre mim, para que todos entendam o que é que Deus está querendo dizer. Eu gostaria de ler, falar de um assunto que não é tão fácil, porque nós estamos vivendo numa hora quando o inimigo está trabalhando, e se ele trabalha, eu também tenho que trabalhar. Se ele envenena, eu tenho que tirar o veneno. O negócio está até assim, ó. O diabo vem e arma um laço. E eu tenho que chegar com a espada do Espírito, chegar e cortar aquele laço. Você vai pegar outra coisa, menos essa ovelha. O assunto agora é mais familiar. Na mensagem, a história da minha vida. Parágrafo 8, 9. Diz assim, ó. Porque isso aqui vai fazer parte da ceia. Vai fazer parte de todos quantos vão tomar a ceia. Você tem que saber de uma coisa. A Bíblia, Paulo diz, há muito entre nós que estão mortos. Podem morrer. E morrer, nesse sentido aqui, estão morrendo por tomar indignamente a ceia do Senhor. Tomar indignamente. Agora, tomar indignamente, quer dizer, está tomando sem discernir o corpo do Senhor. Eu faço parte desse corpo, você faz parte, a criancinha mais nova faz parte desse corpo, qualquer um outro aqui faz parte do corpo, eu faço parte, minha esposa faz, sua esposa faz, seu marido faz. Então nós temos que respeitar o filho, nós temos que respeitar a esposa, nós temos que respeitar os esposos. Vocês têm que ver tudo isso. É respeito, consideração, amor de Deus. Porque você pensa que vir aqui tratando sua esposa como cachorra, como sua empregada, você pensa que vindo aqui à ceia, tratando seu esposo como alguém que é responsável só para levar o alimento para vocês, esposa, mãe, filho, vocês estão errados. Cada um aqui tem que considerar um ou outro superior a si mesmo. É bonito, é lindo o marido considerar a esposa. Agora que ela não seja uma tonta, pensar, confundir honra com imposição. Imposição é uma coisa, exigir é uma coisa, mas dar voluntariamente é outra coisa muito diferente. Ou você acha que ela não é seu próximo? Tem que lembrar disso. E a Bíblia é muito enfática nisso, que nós devemos amar o próximo. Ou você acha que seu marido não é o seu próximo? Veja aqui. Assim, mas agora, uma boa mulher é uma joia na coroa de um homem, para quem valoriza. Ela deve ser honrada e não pisada, massacrada.
Eu gostaria que o Espírito que está em pastor Joaquim viesse, passasse por aqui agora. Olha, há pouco tempo estava ouvindo uma fita dele, mas eu disse, meu Deus, ele diz assim, seu cachorro, marido cachorro. Agora, eu não vou dizer isso porque não tem nenhum cachorro aqui. Se tivesse, eu chamaria de cachorro. Eu sou o que sou, mas o Espírito de Deus... Gente, vocês querem saber de uma coisa? Em nome de Jesus, eu sinto dirigido fazer isso. Dizer isso. Vocês me conhecem há anos, mas vocês devem fazer diferença no que eu falo, de mim mesmo e no que Deus fala. Não caia nessa não, senão vocês vão tocar no fio de alta tensão. E quando toca lá sem discernimento, o que vai acontecer? Morte. Minha palavra não mata ninguém, mas a de Deus mata. Olha aqui, ela deve ser honrada. Ela, minha mãe é uma mulher, minha esposa é, e elas são adoráveis. E tenho milhares de irmãs cristãs que respeito muito, o profeta dizendo. Mas se elas puderem respeitar o que Deus as fez, uma maternidade e uma verdadeira rainha, isso está bem. Ela é uma das mulheres, das melhores coisas que Deus poderia dar para um homem. O profeta, quem está dizendo, uma mulher é uma das melhores coisas. Ele chegou a dizer mesmo que depois da salvação, olha bem, depois da salvação, uma boa coisa que Deus dá para um homem, que Deus dá, não que você pegou, mas uma boa coisa depois da salvação é uma mulher. O profeta valorizou isto e enfatizou isto muito. Foi uma esposa, além da salvação, uma esposa é a melhor coisa que se ela for uma boa esposa. Mas se não for, Salomão disse, uma boa mulher é uma joia na coroa de um homem, mas uma ruim, ou uma que não é boa, é água no sangue dele. Mas uma que não é boa é como água no sangue dele. E isso é correto. É a pior coisa que poderia acontecer. Assim, uma boa mulher, se você tiver uma boa esposa, irmão, você deve respeitá-la com a mais alta consideração. No clima, no que está passando aqui agora no meu coração, eu creio que era dessa forma que vinha para o irmão Branham. Me lembro de uma ocasião que estavam os curiosos no culto dele, fizeram uma trama lá em sua casa. 2 casais. Vamos lá, hoje vamos mostrar para quem nós podemos e para aquele Branham que a maneira, aquele discernimento que ele tem, aquilo é pura telepatia. Vamos provar isso, isso é telepatia? Saíram e combinaram lá, falou, eu vou escrever um bilhete dizendo que eu tenho problema de câncer. E vamos pôr esse bilhete lá e alguma coisa assim. Na hora exata nós vamos trabalhar no jeitinho. Estava terminando quase aquele período. Ele disse assim, eu sinto que vem lá do fundo do auditório, vem da audiência,
Alguém está pensando que esse discernimento é telepatia, que eu trabalho através disso. Ele disse: oh, irmão, não faça isto. Isso não é telepatia. Mas deixou, continuou no seu serviço. E chegou mais tarde, o camarada, o que estava que dizia que estava com um problema, chegou bem perto e disse: e o meu bilhete? E o meu pedido aí? Eu tenho câncer. E cadê? Sua telepatia não alcançou isso. Aí ele olhou, amildou os olhos, deixou que Deus falasse e disse: amigo, você não tem nada de câncer. Você não tem nada de câncer. Eu sei, Deus está me mostrando o que é que você está fazendo. Não, ore por mim, expulsa esse câncer de mim. Chegou um dado momento em que o Espírito de Deus disse: olha, você não tinha câncer, mas agora tem. Então ore por mim agora, misericórdia. Não, eu não posso te ajudar agora. Não posso te ajudar. Agora, eu não creio que seria, qualquer coisa aqui seria assim, mas, meu irmão, eu faço um apelo, uma observação em nome do Senhor Jesus. Eu não estou dizendo isso para marcar você, não. Não estou dizendo para marcar você, não, irmã. Mas há uma onda disso aqui agora. Digo isso sem temor. Há uma onda pensando que é para você que eu estou falando. Para determinada pessoa. Não é. Não é. Deus está querendo salvar alguém aqui. Agora quem eu não sei. Oxalá que isso venha para a sua salvação. Agora, que é uma prevenção para todos, aí é outra coisa. Inclusive para mim mesmo que estou pregando. Se você tiver uma boa esposa, irmão, você deve respeitá-la com a mais alta consideração. Na minha família, aconteceu um caso do homem explorar sua esposa. Olha, eu vou abrir uma firma em seu nome. Gente do meu sangue, que eu estou dando experiência do meu sangue. Vou abrir uma firma em seu nome. Abrir conta no banco em seu nome. Vou fazer isso em seu nome. Fazer isso em seu nome. Depois que a enredou, que a enforcou com dívida, bateu asa e foi embora. Aí eu não chamo de cachorro, eu chamo um homem desse de cavalo, de sem vergonha, de avarento, descaridoso, sem afeto natural. Isso não é digno de ser esposo. Cuidado, meninas. Ao casar com um moço que pensa grande prosperidade, cuidado para ele não te levar e te enforcar nos bancos, na Receita Federal. Ao invés de voar, ande primeiro. Mas isso é mensagem que prepara alguém para a ceia? E filhos, se vocês tiverem uma verdadeira mãe que fica em casa e procura cuidar de vocês, mantendo sua roupa limpa, manda você à escola, ensinando você sobre Jesus, vocês devem honrar essa dócil mãe com tudo que tiver em você. Não é sair e dizer: mãe, a hora que eu voltar, quero almoço pronto, roupa passada, porque voltando de lá eu tenho que ir para outro estabelecimento. Engraçadinha. E tem que lembrar, ela vai dar ordem para você também quando você casar.
Você não arranja emprego, ela vai lhe pôr na cozinha. Vai. Ela vai lhe pôr na cozinha. Agora, é claro que se ele sabe cozinhar, e ela está trabalhando, ela não pode perder o emprego dentro do amor cristão, daquela compreensão mútua de cristão. Ela diz: querida, você vai cozinhar até eu conseguir um emprego também. Ou melhor dizendo, eu vou cozinhar até eu arranjar um emprego. Quer dizer, nessa linha aí é a linha de Deus. Combinar, se tratar, de entender, compreender, isso aí é de Deus. Não há nada mal o homem ir para a cozinha nesta linha, mas não com aquele espírito de Jezabel. Vocês devem respeitar essa mulher, sim, Senhor, porque ela é uma verdadeira mãe. Agora, vamos a Efésios, capítulo 6. Vós, filhos, carta de Paulo aos Efésios 6. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Para filhos, ser obedientes. Mas vocês já observaram que quando eu conheço, mesmo no meu campo, eu conheço filhos que, se a gente poderia dizer que cristão tem inveja, tem, eu tenho. Eu conheço algumas famílias do meu campo. Deus conserve essas famílias desta forma. Deus abençoe. Aqueles filhos obedecendo tanto os pais e os pais com aquela compreensão tão bendita que é de um pai cristão. É gostoso, é glorioso. Eu não tive essa oportunidade de brincar com meu pai, ele era muito sério. Mas pobre homem foi criado daquela forma, eu não posso cobrar dele o que às vezes ele não tinha, não poderia me dar. Mas eu lutei para ser obediente. Agora saiba de uma coisa: quanto mais obediente você é, mais seu pai vai cobrar de você, mais sua mãe vai cobrar de você. Fique certo, isso é experiência da própria vida. Porque enquanto a outra nem por isso, a outra levanta lá pelas 9, 10 horas, você levanta mais cedo. E a mãe chega: filha, você não poderia ajudar a mamãe um pouquinho? É a que mais obedece, mas é a que mais a mãe vai precisar dela. Por quê? Porque ela sabe que aquela filha tem condições de lhe ajudar. Mas a outra ela deixa dormir mais. Por quê? Por causa da ingratidão. Simplesmente por causa da ingratidão. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra. É bonito, é glorioso um filho honrar. Isso aqui quer dizer, em outras palavras, obedecer, dialogar com o papai, se entender. Isso é amável diante de Deus. Olha, um lar desse jeito que os pais amam, respeitam e conhecem o direito do filho, e o filho conhece o direito de pai e mãe, irmão, isso puxa Deus para esse lar. E na igreja uma família alegre. Vós, o verso 4. Não, aliás, 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os
na doutrina e na admoestação do Senhor. Agora isso aqui não é leve não, viu? Meus queridos irmãos, isso aqui não é fácil. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Onde é que está aqui uma coisa que eu preciso ler agora? Não pode passar. Deus é identificado pelas suas características. O Deus é identificado. Depois você completa o nome, né? E no parágrafo 111. Vamos agora parar um pouquinho e falar, porque hoje em dia nós temos ouvido falar muito em filhos, em juventudes delinquentes. A gente tem ouvido muito isso por aí. Mas é preciso, seria bom se todo mundo trilhasse o caminho de um jovem delinquente e descobrisse por que ele chegou àquele ponto. Por que ele chegou àquela altura? Por que uma filha ainda nova se tornou uma mãe solteira? Às vezes nós metemos a língua e falamos o que podemos, mas às vezes a gente não conhece a causa. Não vai ver as raízes do porquê. Porque não há coisa mais terrível para jogar, seja quem for, um marido, uma esposa, um filho, seja quem for, não há coisa mais difícil para destruir uma pessoa do que má compreensão. Vamos supor que você tem um membro na família que ele é meio assim, a vida dele é duvidosa. Ele, vamos supor, não é bem trabalhador e às vezes ele não é bem certo em seus negócios, às vezes ele não é tão compreensível, tem problema mental, uma hora acerta, outra hora não acerta numa coisa. E vamos supor que você vai corrigir esse filho ou essa filha. Ou vamos supor que essa menina tem a mãe dela é uma mãe solteira, a sua mãe é uma, vamos dizer, usar o provérbio grosseiro, a mãe dela é preguiçosa. Toda vez que você corrigir esse menino, você está parecendo seu tio fulano de tal, preguiçoso, irresponsável. De uma forma ou outra, você está chamando aquele filho daquilo. E você sabe bem o espírito, porque aquele pobre coitado apanhou aquele espírito, você sabe? Não, então por que fala? Por que nós vamos corrigir uma pessoa, uma criança, sempre comparando com um elemento duvidoso? Nunca! Você está parecendo Pedro, fica só orando. Dificilmente nós chamamos uma pessoa dessa forma ou dizemos que ele está nessa forma, mas sempre nós procuramos elementos os piores. Está ouvindo, povo de Deus? Cuidado, nós não podemos falar nem de nós mesmos, nem de seu filho, nem de sua família, quanto mais dos outros. Vamos conhecer os problemas uns dos outros. Irmão Brana diz que essas coisas faz o Espírito Santo sair de você e sai da igreja e afeta seu pastor. O profeta de Deus disse isso na mensagem Cristo. Mistério de Deus. Por que um filho se torna um delinquente? Olha aqui. Esta pequena mulher, irmão Brana falando de uma lá atrás, de má fama, nós a chamamos às vezes de prostituta.
Talvez quando criança tenha sido abandonada na rua. Você não conheceu o início da vida dela, você não conheceu seus pais, mas quando vê atolada, sendo um veículo de Satanás, aí agora nós temos muito comentário. Ah, ela é isso, ela é aquilo, ou ele é isso, ele é assim. Espera. Quando você a vê abandonada na rua, às vezes como agora, não são totalmente delinquentes os juvenis, são seus pais que são delinquentes. São seus pais. Pensa uma criança começar a crescer. Quando você chegar a certa idade, eu vou te expulsar de casa. O que você está preparando? Quando você, menina, tiver desse tamanho, ou você casa, ainda nova, menina, ou então você vai para casa da tia, porque eu não vou te tolerar. Mãe! Se há um espírito desse aqui, de um pai assim, é bom que você receba Jesus Cristo nesta noite e volte a batizar em seu santo nome. Esse é o apelo de Deus. Pense num filho, numa filha que cresce pensando, meu Deus, quando chegar essa idade eu vou ter que sair de casa. Para ir para onde? Pensa num filho, então você não deveria ser casado, você não deveria adquirir esse filho, essa vida. É por isso que muitas vezes é impedido de oração, e quando a igreja deveria ter sabedoria, orar, mas se orar por quê? Qual foi o motivo? E você tem que saber de uma coisa, muitas vezes nós oramos por coisas erradas, espíritos errados. Orar por um moço, uma moça que não quer trabalhar, não quer obedecer a palavra, tudo que houve na plataforma não desce. É a mesma coisa jogar água nas costas de um pato. Olha, isso tem que ter discernimento, senão você está orando por uma coisa que Deus nunca vai lhe responder. Isso se torna às vezes uma abominação diante de Deus. Ore por quem está faminto, ore por quem está clamando por misericórdia. Clame, derrame vossas almas diante de alguém que está pedindo, Senhor, lembra-te de mim só esta vez. Mas orar por quem blasfema, por quem pisa na palavra de Deus, precisa de discernimento. Eu agradeço muito meu pai, que já está do outro lado, minha mãe. Eles me corrigiam e principalmente minha mãe tirava sangue. Eu pegava sangue coalhado e acabava de quebrar assim na mão, coalhado, pedaços grandes. Mas uma coisa, mamãe e papai, nunca falaram. Meu pai era muito nervoso, mas eu dou graças ao meu Deus. Sempre que as coisas estavam naquela pior, meu pai sempre me dava a mão conforme ele podia. Nunca me ameaçou com uma coisa desta. E minha mãe dizia, eu te bato, mas uma coisa também te digo, eu não gosto de pegar na orelha, torcer. Devo esse favor para ela. Aqui não é lugar. Isso aqui não é aquela coisa do violão e da viola que torce, não, viu, mãe? Você poderá trazer um problema grave no seu filho, na sua filha, corrigindo, puxando pela orelha. Aqui não é lugar de bater, não. A Bíblia fala que o lugar de bater é essa região aqui, ó. Vocês sabem, nós estamos precisando de ouvir verdades muito mais profundas do que essa. Nós estamos precisando de correção. Não é chicote, não, é paulada. Mas você que merece isso, não. Você é boa, você é bom, mas nós temos que nos livrar desse maldito espírito que está aí. Esse espírito social, esse espírito de igreja, que está acostumado, vem para cá que ninguém sofre mais, vem para aqui, aqui é lugar que tem tudo que você precisa. Não, isso é bom, tem,
Mas nós estamos precisando de uma lavada. Nós estamos precisando, o arrebatamento está às portas. E nós não podemos ir desta forma. Nós temos que tirar a máscara. Não é fácil. Eu tenho alguém na família que eu olho assim, meu coração chora tanto. Mas o que eu posso fazer? Uma criança saber crescer sem saber quem é seu pai, sem saber quem é sua mãe. Digo, melhor dizendo, sem saber quem é seu pai. Crianças que chegaram a esse mundo não sabe do dia de amanhã, não sabe quem vai cuidar delas. Isso é doloroso. Isso é doloroso, isso é doloroso. Olhar numa pobre criança, ganha, se for uma menina, ganha um vestidinho ali, uma amiga dá um calçadinho, o menino ali hoje dorme num lugar, amanhã dorme em outra casa. Oh meu Deus, pensa você, Deus te jogasse no mundo dessa forma, sem saber onde abrigar debaixo da misericórdia de Deus. Olha, eu vou ser obrigado a parar agora, porque o tempo não dá mais. Mas uma coisa eu gostaria, se a gente pudesse falar, terminando, quem é você? Na mensagem Hebreus, capítulo 6, parágrafo 294, o profeta de Deus diz ali um pensamento ali assim: antes da fundação do mundo, Ele te viu na glória. Olha, ultimamente eu estou ficando assim, pensando em vida eterna, pensando nessas coisas, que antes da fundação do mundo, quando não existia nada do que nós vemos, nós já existíamos. Irmãos, antes da fundação do mundo, Deus te viu em sua glória. E aqui, prosseguindo mais na leitura, o profeta de Deus disse: Ele te viu e sabia o seu nome. Agora, esse é Deus. Esse é o Deus que você conhece. Esse é o Deus que você chama de seu Deus. E agora a coisa mais interessante: Ele não sabia que eu, chegando aqui na terra, eu ia nascer numa família pobre? Sabia. Ele não sabia que eu ia viver nessa terra e seria o maior sucesso eu conseguir um pequeno teto para eu morar? Sabia. Ele não sabia que eu ia lutar na vida e nunca ia poder conseguir uma casa? Mas a coisa mais impressionante que eu fico a observar é o seguinte: é que esse Deus, antes que existisse qualquer outra coisa, antes de Noé, antes de tudo, a Bíblia disse que veio assim nele. Ele viu Jacó e Esaú, como se ele estivesse encontrando com eles já rapazes. Ele olhou para o Jacó, olhou para o Esaú, antes deles nascerem, olha irmão, vocês sabem o que é a expressão antes da fundação do mundo? Entende o que é isso, né? Que é antes de tudo, é antes de princípio, é antes de tudo. Então ele olhou para o Esaú e disse assim: desse a minha alma me aborrece, não quero. Mas para o Jacó, esse eu quero. A Bíblia, a sua palavra, diz que ele não faz acepção de pessoas. Não faz. E por que ele rejeitou aquele? Aí eu pergunto, ele não tinha soberania? Nós temos lido que ele salva quem ele quer. Você acha, vamos pensar aqui, ontem Deus me levou nessa linha, foi muito tempo. Você acha que você tem algum mérito em estar sentado aqui? Você acha que você tem algum mérito em estar aqui? Deus lhe elogia por você ter saído de sua casa e vir para ouvir a palavra. Mas quando chega nessa linha, você quer saber de uma coisa, você não merece nem ouvir isso aqui. E ele
antes disso, olhou para você, viu seus familiares, viu seus próprios pais, disse: esses pais não quero nada com eles, esses irmãos aqui não quero nada com ele, e apontou para você e disse: venha cá. Agora, depois chegou você aqui na terra, pertencendo àquela família, e não sabe por quê, nasceu ali naquele lar, suas irmãs, cabelinho cortado, roupinhas sumárias, e você estava ali, você queria falar, e o pai disse: ó, pai, aqui sou eu, você fica caladinho, eu sou seu pai. E você indo à igreja do seu pai, falou: mas pai, mas isso aqui, essa igreja eu não acho que o senhor vê nisso aqui, papai, fique caladinho. Você tem culpa nisso? Você fez alguma coisa boa por você ser diferente? Meu Deus, lá antes de eu conhecer Bíblia, eu odiava certas coisas que até hoje meu espírito odeia. Agora eu sei por quê. Antes de tudo. Então agora eu fico com vergonha de dizer para ele: eu não queria ser pastor. Mas ele, antes da fundação do mundo, me deu esses tantos privilégios: ser um eleito, um predestinado, um pregador e alguém que eu sou. Meu Deus, eu não tenho culpa. Isso é soberania de Deus. Você quer saber de uma coisa? Se você foi olhado por ele, chamado por ele antes da fundação do mundo, se você se rebelar e disser: eu não volto mais nessa igreja, tendo seu nome no livro da vida do Cordeiro, ou você vem ou ele te mata. É assim, você pode encontrar aqui nesse lugar um montão de falha. Falei: eu não volto mais aqui. Então Deus vai tratar com você. Você não volta lá mais? Então você vai embora mais cedo. Eu não posso te perder. Eu te vi antes da fundação do mundo. Como que eu vou te perder? Vem aqui, teimosinha. Vem aqui, teimosinho. Eu não vou te perder, porque eu sou Deus e não falho. Tem coisas que acontecem na minha vida e na sua vida, você não sabe. Mas entre nessa linha de sua separação antes da fundação do mundo. Você vai descobrir, chegar a uma posição, você vai até perder o medo do diabo. Perde, porque aí você sabe quem é você, sabe de onde você veio, sabe quem é você e sabe que não foi uma igreja que te escolheu. Foi o seu próprio Criador que te escolheu. E uma coisa é certa, meu irmão: aquele a quem ele chama. Estava dizendo essa semana: tem gente que é aquela coisa, Deus salva todo mundo. O profeta disse que não, isso é uma ideia errada, pensamento. Ele não veio para salvar todo mundo, não. Ele não veio para salvar todos, não. Ele veio para salvar os todos, mas os todos que ele viu lá antes da fundação do mundo. E você quer saber de uma coisa? Aqueles que Deus viu antes da fundação do mundo e colocou seu nome no livro do Cordeiro, é por isso que eles não vão ser enganados. É só essa classe de gente que, se possível for, seriam enganados, mas eles não vão ser, porque eles saíram da mente de Deus, e eles são pequenos deuses. Você acha que alguém vai enganar com o ismo por aí? Você acha que alguém vai enganar com algum ismo? Ele vai ver e fala: não, está errado, eu não creio assim. Por quê? Porque ele já colocou a coisa correta lá dentro, e agora não aceita algo errado. Isso aqui me alegra, gente. Eu seguro tanto nisso aqui agora. Agora eu sei por quê. Por que que ainda não fui enganado. E sei por quê. Tem uma coisa aqui dentro, eu resisto qualquer cara de homem. Querer fazer eu crer errado, rejeito qualquer cara de homem. O que está em mim é que eu odeio isso. Vamos ficar de pé? Faça favor, Diabo. Inclinemos nosso rosto. Bondoso Pai Celestial, os nossos corações estão tremendo com o poder vivificador, esses poderes escondidos que a noiva está brotando agora,
que nós temos esse poder de Deus. Ajuda-nos a entrar nesta terceira etapa, nesse ministério da palavra falada, que virá nos tirar do erro e colocar no que somos. Deus bendito, concede-nos esta graça, unja-nos e unja estas palavras, converta-me nesta noite, porque o Senhor me deu esta oportunidade, me dê esta oportunidade, não me deixe sair daqui, porque nós estamos agarrados no Senhor. O Senhor está aqui, ó Deus, abençoe-nos, ajuda-nos a sair daqui novas pessoas, convertidas nesta mensagem. Sela estas palavras em nossos corações, e agora, Pai, podemos comer o pão e o vinho, porque Melquisedeque está aqui para ministrar, ministrou a palavra, e agora nos dará o pão, porque nós temos lutado como verdadeiros soldados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sela esta mensagem na alma desde a criança até o mais velho, e aqueles que ainda não são convertidos, que eles se convertam e venham batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Vocês podem se assentar enquanto a gente prepara. Estava explicando ontem aos irmãos em Piracicaba, pastor Luquemba esteve esses dias aí, ele deu ceia no campo de nós. Estava dizendo para eles algumas diferencinhas, que ele colocou vocês assentados, só para ler a palavra, depois tiveram que ficar o tempo todo assentado. Não há erro nem contradição nenhuma em nenhuma coisa. Mas eu já peguei esse costume, né? Então vamos fazer. Se algum dia eu fizer, não é errado de modo algum também. Mas, em reverência, vamos ler 1 aos Coríntios, 1 aos Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque também digo, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem.
porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Agora no Evangelho de São João, capítulo 13, São João, capítulo 13, verso 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. O Senhor nos abençoe através de sua santa palavra. Amém. Vamos inclinar nossas cabeças e você que conhece a si mesmo, se porventura sabe da fraqueza de um irmão, ore por ele agora. Diga a Deus: eu quero vê-lo sempre vitorioso. Meu Deus, aqui está o pão que aponta, que representa o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossos pensamentos, Pai, todo o nosso ser, volta lá para o princípio disso. Na mente, na alma dos seus escolhidos, eu creio que há um quadro bem vivo, e pode ver pela fé nosso eterno Deus, na pessoa de seu Filho, partindo o pão e dizendo para Pedro, João e os demais: isto é meu corpo que é partido por vós. Há quanto tempo lá atrás? E nós estamos na linha do dever, da responsabilidade, da mesma forma. Pai, agora santifica este pão também para nós, que ele seja abençoado. Toda a parte que vai ser usada pelos teus filhos, haja bênção, unção e graça sobre ela. Aqui está o vinho, fruto da vide, que aponta para o sangue do Cordeiro. Que ele seja abençoado, santificado, aceito pelo nosso grande Deus, para o bem-estar, para o crescimento espiritual de cada um dos teus. Ajude a cada um, conceda-lhes graça, nós te rogamos, em nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sentai, irmãos. O Senhor Jesus disse: isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes, em memória de mim, disse Jesus. Ao ler 1 aos Coríntios, você ouviu que ele foi traído. Alguém teve que vir ao mundo para Deus usar no cumprimento daquele plano.
Deus não podia usar Pedro, Ele não podia usar João, que seria o apóstolo do amor, Ele não poderia usar Mateus para traí-lo. O homem que foi o traidor foi predestinado para aquilo. Temos que lembrar disso. Deus tinha que predestinar um elemento como Judas para cumprir, porque os dele mesmo, ele nunca usaria para isso. Então, da mesma forma somos nós. Nós não podemos trair a palavra. E o Senhor Jesus disse que nós não podemos nem mesmo trair uns aos outros. Você tem que saber de alguma coisa. Se você um dia cair no abismo, jogado por alguém, lembra disso. Não foi um eleito que te jogou lá dentro, não. Porque eleito não persegue eleito. Eleito não deseja infelicidade para outro eleito. Porque se ele pensar isso, ele fala, eu estou julgando, eu estou causando dano a mim mesmo. Então eu não posso fazer isso. Esse é o eleito, desde antes da fundação do mundo. Quando vocês lerem, se forem guiados por Deus para ler sobre o eleito, o predestinado, você vai ver que o predestinado ele é diferente. Não tem jeito, meus irmãos, que o Espírito de Deus traga um avivamento no seu coração para você ver isso. O eleito não tem tempo difícil para ele. As lutas vêm, ele começa até a pensar assim, mas é que eu não posso parar, eu não posso, de modo algum, ficar. Zaqueu, quando resolveu deixar o lar, naquele dia para ir ao encontro de Jesus, chegou lá, estava aquela multidão enorme, e ele pensando, como que eu vou fazer? Como que eu vou triunfar? Aí ele pensava uma coisa, não dava certo, pensava outra. Depois o irmão Branco disse que ele tomou a decisão assim, ó, quer saber de uma coisa? Se eu ficar aqui, indeciso desta forma, e não tomar uma providência, ele vai passar e eu não vejo. Sabe de uma coisa? Diz que ele estava muito bem vestido, com as camisas caras, uma roupa bonita. E ele disse que o caminhão da limpeza naquele dia ainda não tinha passado. Os tambores estavam cheios de lixo, sujos. E ele abraçou com aquilo, pôs um em cima do outro para poder subir na árvore. E quando chegou bem debaixo, ele ainda pensava, ele não vai me ver, eu vou juntar as folhas, vai juntar tanto na frente dele que ele não vai me ver. Mas quando chegou ali, ele olhou para cima e disse, Zaqueu, não é possível. O homem sabe até meu nome. Esconder de que jeito? Aquilo era ele. E chamou e levou para a sua casa. Enquanto ele estava falando, olha, eu defraudei alguém, eu fiz isso errado. O senhor quer saber de uma coisa? Que o eleito nem precisa dar um toque, não. O eleito pega a coisa no ar. O senhor quer saber de uma coisa? Se eu defraudei alguém, eu vou restituir quadruplicadamente, vou dar dos meus bens. Eu falei, não estou falando nisso. Não estou aqui pregando dízimo para você. Agora, se você sentir isso, é qualidade, atributo de eleito. O eleito entende tudo que é que Deus, só um toque de Deus, já sabe o que tem que fazer. É isso. Para eles que vão fazer do mesmo sentido que foi feito na outra ceia. Uma lembrança aqui para fazer do mesmo sentido que você, no mesmo objetivo, na mesma linha que vocês fizeram, na outra ceia. Agora, se vocês não estiverem com a mente cansada igual a minha, então vocês lembram.
da parte dele nesta noite, vamos levar em nossa alma. E tudo que ele não falou, vamos deixar bem aqui. Só vamos levar o que nos edifica. Um prazer muito grande ver de volta à casa do Senhor outra vez, depois de um certo acidente, a mãe do irmão Claudemir, irmã Dorothea, né? Está aí firme, como uma vencedora. Isso é muito bom. Deus vos ajude. Se Deus permitir, o final desta semana já estou começando a viajar. Eu sou obrigado a ir antes, uns poucos dias, para fazer algo lá. E por isso nós estamos indo um pouquinho adiantados. Os que forem, até lá, e Deus vos guarde em seu santo amor. Amém. Levantemos nossas mãos para os céus, com isso dizendo que ainda há força em nós para a luta. Vamos brigar enquanto houver força. A hora que nós não puder mais, nossa força suprema, nosso grande Deus, vencerá tudo por nós. Deus, cada mão levantada em direção ao céu nesta hora, são mãos de filhos de Deus que estão aí lutando e querem lutar e querem ter uma boa labuta, mas uma grande vitória. Deus permita que em cada alma haja gozo, saúde, felicidade, aquele estímulo, aquele ânimo de sempre vencer. Guarda estas famílias, Pai. Ampare a cada um por tua divina misericórdia. Que haja paz, haja misericórdia, haja entendimento e haja o sentimento de Cristo em cada família, em cada membro aqui. No teu grande nome, nós te rogamos estas bênçãos. Leva teus filhos de volta aos seus lares, debaixo da tua proteção, ó Deus. No teu rico, poderoso nome, o nome de Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Deus os abençoe, no nome de Jesus.